Pronto. Agora sim, pessoal. Agora um bom dia definitivo, né? Segunda-feira sempre começando a todo vapor. E como alguns já disseram aqui, acordaram às 5 da manhã, que 6 já estavam no intensivão e já emendaram aqui para o treinamento. Parabéns, viu, pessoal? Parabéns. Isso realmente é fundamental, né? Gente, nós estamos falando sobre os passos da venda, né? Vamos começar aqui falando do passo da venda. Nós já estamos aqui no quinto passo, que é a apresentação. Só que, antes de entrar propriamente nesse passo, eu gosto de fazer uma preleção, motivar, mostrar a importância desse passo na venda. Nesse passo aqui da apresentação, nós vamos aprender muita coisa. Vamos aprender a fazer showroom online, showroom presencial, é uma apresentação, a fazer apresentações individuais, a apresentar o marketing. Então, a apresentação, ela demanda vários aspectos, né? Desde a venda do produto até a venda de uma franquia, de um cadastro. Mas nessa chamada pré-eleção desse passo da venda, eu vou falar com vocês sobre showroom. E aí eu queria perguntar a vocês o seguinte: vocês têm conseguido fazer showrooms? Só digitem no chat. Vocês têm conseguido fazer showrooms? Sendo bem honesto, sim, o Laudi acordou às 4, né, Laudi? Hã? Vocês têm conseguido fazer isso? A Aline tem feito, a Aline aqui de Salvador, o Laudi não, a Fátima não. O showroom você pode fazer com o cliente satisfeito. O cliente satisfeito é um mercado inesgotável de contatos, pessoal. Porque você pensa bem, você vendeu ali um combo com o Hyperminer para aquela pessoa que ficou extremamente feliz porque resolveu o problema de saúde, reduziu o medicamento. Agora pensa, você oferece para ela um valor para realizar uma reunião, pode ser online, da casa dela, com os contatos dela, 50, 100 reais. Qual é a chance dela dizer não? Não vai ter o não. O que vai acontecer automaticamente, podem ter certeza, é o fechamento, vários fechamentos. Então, realizar showroom com cliente satisfeito é uma ferramenta extraordinária. Mas nós vamos falar delas no decorrer das próximas semanas. Mas sempre lembrando de um detalhe: não é o que eu sei, é o que eu faço. Não adianta nós sabermos que o showroom é fundamental, que o showroom com cliente satisfeito vai trazer um resultado. O que vai realmente contar é a nossa ação. É aquela máxima, né? Conhecimento sem ação é estagnação. Não sai do lugar, né? O conhecimento só tem valor prático colocado na ação, na prática diária. Mas aí, para introduzir bem a nossa reunião hoje, falando do showroom, eu vou trazer aqui um depoimento gravado. Ele não pôde estar presente, ele já está no seu local de trabalho, mas ele se cadastrou na Timol final do mês de maio, melhor dizendo, final do mês de maio, realizou um showroom online e colocou 23 pessoas nesse showroom. No primeiro que ele organizou. Detalhe, é um distribuidor jovem, mas com uma limitação na visão. Preste atenção nesse depoimento dele e veja o exemplo que você tira para si próprio, tá bom? Oi, tudo bem? Eu sou Igor Nunes, eu sou residente da Palhoça, cidade que faz parte da região metropolitana da Grande Florianópolis. Sou reflexoterapeuta podal, sou massoterapeuta e agora também um dos mais recentes representantes da Timol,
aqui na região e de forma online também para todo o Brasil. Sou deficiente visual, eu tenho 33 anos e a minha deficiência se deu em decorrência da retinopatia da prematuridade, então eu sou cego total. O uso das tecnologias assistivas para poder utilizar todos os aparelhos, né? Mas estou bem reiterado com a tecnologia, com o que há de mais recente para ter mais acessibilidade. Hoje eu vim contar a minha experiência com o meu primeiro showroom, o como aconteceu, e o como isso tem somado significativamente para grandes passos, né, que somam o meu trabalho e que com certeza cada dia mais eu fico encantado com tudo que a Timol tem a oferecer. Eu já vim há um tempo, né, a minha mamãe de Timol, né, a Luísa, antes dela até alguns amigos que também entraram para Timol, me plantaram a sementinha, né, só que até então eu não havia aderido, né, porque aquela insegurança também, porque a gente muitas vezes tem um pouco de receio de dar passos maiores e acabar não conseguindo. Eu tive outros momentos em que eu me frustrei com algumas coisas, então não deu certo e eu fiquei com esse receio, né? Mas a Luísa e mais posteriormente junto com ela o Nildo, né, que é meu líder de apoio hoje também, trouxeram para mim aí uma explicação melhor do que é estar na Timol, o que é ser um membro da Timol, e isso me encantou, né? Então, foi organizado para que eu, de início, né, me credenciasse, e posteriormente, então, decidimos, né, com a franquia, a qual tudo foi protocolado mais para o finalzinho de maio, e cá estou. Assim que houve meu protocolo, eu já estava planejando um showroom antes disso, então eu até tinha comentado com alguns que eu sabia que estavam esperando, né, querendo saber mais do projeto, estavam esperando, e assim eu fiz, né. Então, o showroom foi marcado para o dia 3 de junho, uma terça-feira, e uma semana antes, que ainda era maio, né, a gente bateu o martelo disso na segunda-feira da semana anterior. Então nós tínhamos uma semana para organizar tudo, mas eu confiei então no poder das redes sociais. Então, como eu já utilizo, mais precisamente não foi utilizado tanto o Instagram como o Facebook, até porque a gente sabe que falar de alguns eventos, essas redes, elas meio que dão uma cobertada, né, porque eles querem que anuncie por eles, né, mas eu me vali mesmo de pessoas que eu tinha já em contato. Bora usar o WhatsApp. Então, com a ajuda da Luísa, eu fui criando também, com a ajuda dela e também da IA, né, que muita gente automatiza algumas coisas, né, fui criando umas mensagens assim que dessem um impacto, falando da água, né, com algumas curiosidades, como por exemplo, somos 70% água, devido a escassez de água potável, de água doce e mais escassez ainda de água potável no planeta, o que nós podemos fazer para ter uma água de qualidade. Isso trouxe, né, uma pergunta assim, para o público. No decorrer dessa semana, eu fui convidando e eu apenas daria o link para os interessados. Então foi essa a condição, eles teriam que me retornar para receber o link. Não joguei esse link em redes, até porque para uma segurança maior nós temos de fazer assim. Então, segui esses protocolos e fui ali lançando as minhas notas, falando com algumas pessoas, inclusive até alguns interessados no presencial, porque um deles que foi inclusive trabalha na empresa que eu trabalho, e assim foi indo. Bom, chegou a terça-feira, algumas horas antes eu liberei o link para todos os interessados que estavam na lista, né? Era para ter 26, aí uma acabou desistindo porque ela lembrou que tinha um compromisso naquele dia, né? Mas 25 foram convidados da minha lista, ok. Fizemos o showroom, não vi os convidados, mas a minha mãe e minha namorada estavam comigo, né? Então a minha namorada também colocou no Zoom dela, porque o meu computador está com um problema na tela, que não dá para ver. Então ela conectou no dela, né, e discretamente ela foi vendo, sem eu pedir, né. Fizemos toda a apresentação, minha mãe inclusive depois, né, porque nós tivemos ótimos resultados com ela, e isso também foi uma das coisas que me ajudou a me apaixonar ainda mais pela Timol, né, que nós tivemos muitos resultados, né, então pegamos o depoimento dela mesmo no showroom, ela já estava aqui comigo. Aí no final, só vi que minha namorada falou assim, deu 23, amor. Aí eu, meu Deus... De 25 a gente convida 23, que coisa histórica. Aí depois o Nildo falou pra mim, né, e a gente ficou assim, vibrando. Gente, porque é uma coisa que, como segundo eles me falaram, né, tanto ele como a Luísa, raramente acontece. Ele disse assim pra mim, não, se convida 20, mas vem 2, 3, no mínimo 1. Eu falei, não fiz nada de diferente.
Então a minha ideia foi realmente convidar as pessoas e ficaram até o fim, né? Foi maravilhoso, né? E isso me faz hoje trazer um incentivo a todos os que estão começando, aqueles que já estão aqui há um tempo, jamais desistam do showroom, né? Possivelmente vou fazer outro, né? Aí vem os resultados. Uma das convidadas gostou tanto, até porque ela já está divulgando de uma forma muito ampla e está despertando interesse para outras pessoas. Então é muito provável que vamos ter um segundo showroom com convidados dela também, né? Isso que ela não é credenciada ainda, né? Mas aqui também surgiram um engatilhamento aí para 4 vendas, né? Não todas ao mesmo tempo, mas devagarzinho vou fechando, né? Então 4 pessoas interessadas. E tem uma que possivelmente se interessa pela franquia. Ela perguntou, né? Então devagarzinho a gente vai conversando. Ela tá querendo marcar uma conversa apenas comigo, até pro esposo dela me conhecer. E mais precisamente, quem sabe, eu não consigo marcar juntamente com a minha mamãe de Timol e o líder de apoio em uma conversa com ela também, para caso ele se interesse numa franquia, né? Então, estamos investindo nisso, né? Quem sabe que quem, né, tem esses interesses é porque também quer trazer algo, né, tanto uma renda extra como também ter os benefícios, né? E eu como franqueado hoje tenho essa visão, né? Antes, né, como terapeuta também, porque eu sei o quão é importante beber água, né? O quão é importante ter uma água de qualidade para muitos resultados do nosso corpo. Então, a minha ideia hoje é continuar somando com os meus clientes, né, através da reflexoterapia, da massagem também. Já vinha falando e hoje eu tenho propriedades de trazer, né, comprovação de como uma água de qualidade faz diferença. Começando por o que fez aqui em casa, né? A minha mãe, ela, né, se libertou, por assim dizer, claro que não some, né, todos os efeitos colaterais, a gente sabe que alguma coisa fica, até porque não é cura, né, nós sabemos disso. Mas ela melhorou significativamente, estávamos já até preocupados com a saúde dela, que ela se cansava demais, né, então junto à questão do climatério, menopausa, muita coisa, então ela hoje consegue andar distâncias maiores, tem menos dores, né, embora tenha alguma coisa ainda, mas tem menos dores, então tivemos muitos ganhos, né, muitos ganhos. Só tenho a agradecer e esse é meu incentivo. Invistam no showroom, porque é uma das formas de nós podermos ajudar as pessoas a entenderem cada vez mais, de uma forma ainda mais ampla, e traz esse clima maravilhoso, assim, de se poder tirar dúvidas, as pessoas poderem estar com seus líderes de apoio, né? Então, agitem showroom quanto vocês puderem, né? Que é muito importante. A gente não precisa nem de tanto esforço, mas falarmos para as pessoas, passar o entusiasmo que a gente tem, né? O entusiasmo nosso conta muito, e trazer também essa ideia de poder seguir, né? Então, um showroom é um caminho muito, muito bom, né? E eu não vejo a hora de fazer o segundo e outros, né? Esse é o primeiro passo de muitos. Então é isso, gente. Tá aqui a minha experiência, né? E ainda que você não tenha esses números como eu tive, né? Que foi uma surpresa para mim, mas ainda assim, por mais que venha um ou dois, três, como geralmente vem, né, às vezes, mas continue fazendo. Devagarzinho a gente vai conseguindo alcançar mais pessoas. Se precisar fazer showroom para uma pessoa, uma família, né? Mas não perca a oportunidade de falar. Super beijo, um forte abraço e seguimos juntos. Vamos. Pessoal, eu tinha pedido para o Igor fazer um vídeo de 3 minutos. Ele fez de 9, mas é o entusiasmo dele com o showroom, é o entusiasmo dele com o resultado que ele teve na primeira apresentação realizada, com o apoio da patrocinadora e do líder. Agora você pensa bem, de 25 da lista, convite bem feito, bem assertivo, 23 presentes, alguns profissionais de saúde, magnífico, né, Natália? A Natália colocou aqui magnífico, né? E um detalhe, o Igor, lá de Palhoça, é um deficiente visual total. Ele poderia se concentrar nas suas limitações e dizer eu não consigo, eu não posso. Mas o que é que ele fez? Hã? Ao invés de lamentar, ele foi realizar o showroom dele. E aí está o resultado. Isso, Ana Maria, 9 minutos, né? Que transmitiu muita motivação. Fantástico. Vou trazer aqui agora, atrelado a esse mesmo assunto, a Silvia. Vou começar com a Silvia aqui rapidamente. Deixa eu trazer, destacar aqui a Silvia.
Pronto. Silvia, liga teu áudio, por favor. Pronto. Silvia. A Silvia é um excelente exemplo, pessoal, de realizar showrooms presencialmente. Ô, Silvia, então, primeiramente, aonde que você mora, o seu nome. Vamos conhecer você um pouquinho melhor. A gente precisa conhecer você. Fala um pouquinho de você aqui para a turma, Silvia. Bom dia, pessoal. Eu sou a Silvia Martins. Eu moro aqui em Sobral, no Ceará, mas eu não moro dentro da sede, dentro da cidade. Eu moro num distrito, é como se fosse uma vila, é pertinho, então é um lugarzinho um pouco recuado. Esse é um detalhe interessante. A cidade de Sobral, ela tem cerca de 140 mil habitantes, mas a Silvia não mora em Sobral. Ela, embora seja perto, ela mora lá no distritozinho, um lugarzinho bem pequeno. Aí Bem alguém diz pequeno. assim, mas eu moro num lugar tão pequeno, tem pouca gente, e não dá para trabalhar, tal. Mas a Silvia também tem uma limitação física, né, Silvia? Conta para nós qual é a sua limitação para que eles também conheçam. Então, eu sou cadeirante, né? Eu dependo de uma cadeira de roda para me locomover. Então, para sair de casa, para mim ir para um lugar fora, eu tenho que ir numa cadeira comum. E aqui dentro eu tenho um quadriciclo, mas sempre tem a limitação de eu não poder ir em todo lugar que precisa. Silvia, apesar da limitação, você tem realizado showrooms, né? 2 semanas atrás, você realizou um showroom. Conta para nós como é que foi, as pessoas que estiveram presentes, os resultados, apesar da limitação física, de morar num lugar pequeno, o que é que você decidiu fazer? Conta aí para nós. Então, eu fui convidada, né, por uma pessoa que já está fazendo uso da água magnetizada para fazer um showroom, porque ela é uma líder de evento, né? Ela disse assim: eu vou lançar Timol em Sobral. Aí, assim, a minha direta disse assim: eu sei quem é que eu vou convidar. A Silvia. De início eu pensei assim, mas eu disse: não, vai ser eu sim. E logo tinha uma coisa, numa segunda-feira de manhã. 8 horas da manhã. Bom, eu vou me preparar. Não sei se vai dar alguém, segunda-feira, 8 horas da manhã, mas eu fui muito surpreendida, né? Me preparei bem, fui muito surpreendida. E uma coisa que eu pensei: as pessoas precisam saber desse resultado, as pessoas precisam saber que existe a Timol e que ela realmente tem ajudado muitas pessoas, né? E eu fiquei muito surpresa que quando eu cheguei lá, não vi ninguém, mas de repente começou a chegar pessoas e chegaram pessoas que eram bem importantes, né? Inclusive líderes de comunidade, pessoas que têm contato com outras pessoas, né? Então, juntou ali umas 15 pessoas, né? E dessas 15 pessoas, teve um senhor que ele ficou muito interessado, fez pergunta, mas não diga aí que ele fechou a franquia e ele tem realmente assim uma ideia de ele já está divulgando o projeto e a ideia dele é juntar lá no local umas 250 pessoas para fazer um showroom maior. É o Faustino, né, Silvia? Eu conversei com ele, né, o Faustino. Me diz aí, O quantas pessoas Faustino, o Faustino quer colocar numa reunião lá em Sobral? o Faustino ele tá formando para colocar na reunião umas 250 pessoas e ele vai conseguir. Ele me falou que vai conseguir, né, Silvia? É um líder na região, também da área da saúde, muito conhecido. Já começou a usar o projeto, já teve o resultado, está encantado, está só esperando virar a data para fechar o cadastro dele, data de cartão, tudo fruto de um showroom. Assim como o Igor, a Silvia não se concentrou nas limitações e nem nas dificuldades. Fizeram o que tinha que ser feito. Ô Silvia, para concluir, qual incentivo que você deixa para que todos realizem um showroom de forma sistemática, né? Não é fazer um showroom hoje, outro daqui a 6 meses, é fazer com regularidade. Queria ouvir o teu incentivo para todos na sua fala, por favor.
Orlando, eu assim, eu incentivo muito, sabe por quê? Porque lá no showroom, uma coisa que eu perguntei para as pessoas se alguém conhecia a Timol e ninguém não conhece. Mas interessante que depois do showroom, elas disseram assim, eu quero esse produto para mim, eu quero fazer parte disso. E tem pessoas que eles ainda não compraram o produto e tem outros que estão interessados sim na franquia. Então, assim, uma coisa que é guardada para você ela não é divulgada. Então, assim, mesmo que você tenha insegurança, porque eu tinha minhas inseguranças, eu passei por cima das minhas inseguranças, mas tem um resultado. É uma coisa que traz benefício e as pessoas, elas precisam saber desse benefício. Por isso que eu incentivo, fale, abra a boca. As pessoas estão precisando sim de ajuda. Silvia, muito obrigado. Pessoal, a Silvia e Nada. o Igor merecem uma salva de palmas, você não acha? Hã? Me diz aí, pessoal, se você não corrobora desse pensamento nosso aqui. E aí eu quero perguntar para você, o que que você aprendeu com o exemplo do Igor e da Silvia? Ó, lembra assim, ó, não é você pegar esse exemplo e dizer para alguém da rede, olha, tá vendo aí? Olha o exemplo dela, tem que seguir o exemplo dela. Não é assim. A pergunta é como é que esse exemplo desses dois distribuidores, como que o exemplo deles afeta você a nível pessoal? O que é que você aprendeu a nível pessoal? O que é que você digitasse? Vamos digitando. Eu não vou conseguir abrir o chat, mas você pode digitar o que é que você aprendeu. Ó, limitação não é desculpa, motivar, não existe obstáculos. Eu vou lendo aqui alguns, né? Só para você, mas para você próprio, tá? Ter ação, nunca desistir, uma injeção de ânimo, só colocar em prática, resiliência, iniciativa, ser positivo, deixar a vergonha de lado. Eu acho que diante do exemplo do Silvio, da Silvia e do Igor, cabe uma pergunta: por que que eu não estou realizando showrooms? Você não acha que tudo que você disser diante do exemplo deles dois iria soar como uma desculpa? Hã? Pense nisso. Olha o exemplo que o Igor e a Silvia nos trazem aqui. Limitação física, morar em lugar pequeno, organizou na cidade vizinha, no local maior. Isso, limitação, somos nós que colocamos. Vencer em segurança. Qual é a sua desculpa, hein? Por que que eu não estou realizando showrooms? Tá vendo? Então, essa reflexão própria, pessoal, é fundamental. Porque muitas vezes você está deixando de ganhar, de trazer um resultado, porque impôs limitações a você próprio. Lembre-se, pessoal, não é o que você sabe que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o que você faz. O que você faz é a sua ação que vai trazer um resultado, que vai fazer diferença. Ok? Introduzimos bem o assunto apresentação com esses dois exemplos, né? Mas para a semana que vem, nós vamos trazer mais detalhes sobre showroom, forma de fazer e, logicamente, que também outros exemplos. Agora, eu vou trazer o conteúdo especial, antes de chamar o amigo aqui para falar do Hiperminer, sobre uma questão muito importante, que é o silocimol junto Orlando, com o Hiperminer. Orlando, Alguns têm perguntado. Opa, Orlando, sou eu. Você oi, deixa amigo. eu. Você me dá só um minutinho para pegar um gancho na matéria que você Claro, passou claro. agora? Então vamos lá, pessoal, rapidinho para o Orlando introduzir essa outra parte aí. Vocês perceberam
no depoimento aí da Silvia, um ponto importantíssimo. Ela perguntou para todo mundo que estava presente lá no showroom se conheciam a Timol. Qual foi a resposta? Quem se lembra da resposta? Ninguém, né? Ninguém conhecia. E esse é o ponto. As pessoas não sabem, não conhecem. E sabe por que que elas não sabem, não conhecem? Porque estamos falando pouco. Tem uma máxima no multinível que ela fala o seguinte: nós temos que falar do negócio todos os dias. Todos os dias nós temos que ter um tempinho para falar do negócio. Não importa se vai ser 5 minutos. Alguém, por exemplo, né, reclamou, está no ponto de ônibus, reclamou de dores nos pés. Oferece uma palmilha, introduzindo o assunto com ele. Então, nós temos aí, alguém reclamou que não está conseguindo dormir, temos os chás. Então, nós temos muitas oportunidades de estar falando do negócio a todo momento. Então, é muito importante nós termos essa consciência. Eu preciso falar do negócio todos os dias para alguém. Então, se nós aplicarmos essa máxima, uma situação como essa que a Silvia nos descreveu aí, ela vai deixando de acontecer. As pessoas vão conhecendo a empresa, vão conhecendo o nosso negócio, vão conhecendo a tecnologia e, logicamente, vão participando conosco do negócio, que é o que nós estamos buscando. Um outro ponto muito importante, né, para a gente é, termos bastante consciência do que tem que ser feito. Às vezes, nós focamos muito em estar aqui presente em todos os treinamentos, que é muito importante, é extremamente importante. Mas nós precisamos focar também nesse aspecto. Eu preciso organizar a minha rede para que a minha rede fale do negócio todos os dias. Então, às vezes, nós queremos, como líderes, alcançar uma situação de estar aqui, né, desenvolvendo um treinamento para a rede, estar aqui aprendendo a falar no Zoom, mas, de repente, o mais importante é uma auditoria constante, diária, em cima da nossa rede, da sua rede direta, para saber se a sua rede está falando do negócio com as pessoas. Então, vamos ter em mente esse aspecto. O mais importante, né, que nós podemos fazer no dia a dia é justamente organizar a nossa rede para falar do negócio. É justamente estar ali auditando a nossa rede para saber se tivermos 5 diretos, né, esses 5 diretos falaram com alguém hoje. Quantos dos meus 5 diretos falaram com alguém hoje? Só um. Então eu preciso intensificar. Eu preciso conversar mais com os outros 4 para que eles falem com as pessoas, falem do negócio, falem do produto. Então esse ponto, ele vem antes. Você só vai conseguir ter uma liderança na sua rede se você estiver em contato diário com ela, se você souber o que ela está fazendo, se você tiver consciência que a sua rede está conversando com as pessoas, está falando do negócio com as pessoas, está fazendo showroom, está divulgando os produtos. Então, essa ação, ela vem antes. Ela vem antes de você querer ser, por exemplo, um palestrante, de você querer ser uma pessoa que está aí à frente dos treinamentos. Porque hoje nós vemos, né, na liderança como um todo mundo muito preocupado. Ah, eu não sei falar em público, eu não sei falar no Zoom, eu tenho medo, eu tenho dificuldade. Mas o seguinte, você conseguiu falar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 diretos que você tem, você conseguiu trazê-los. Então, o ponto para você começar a desenvolver a liderança é conversar com seus diretos diariamente e implantar essa metodologia. Eu conversei com os meus diretos hoje, todos eles falaram com alguém, todos eles apresentaram o plano para alguém, todos eles falaram do produto para alguém. Então, a liderança começa dessa forma, é você falando com a sua rede direta todos os dias e implantando essa metodologia com eles. Eles precisam estar falando com alguém todos os dias. Se implantarmos essa máxima, gente, rapidinho, uma situação como essa que a Silvia descreveu aí,
ela se reverte. Por quê? Porque todos estarão falando com pessoas novas todos os dias a respeito do nosso projeto, da nossa tecnologia e do nosso negócio. Orlando, então era só esse ponto, tá? Destacar esse ponto aí dessa necessidade. E este adendo foi muito importante, Amilco, né? Muito importante. Essa auditoria constante, o acompanhamento, ver se a equipe está a todo momento falando do negócio, falando do projeto é fundamental, né? Vem antes de querer ser palestrante, tá, pessoal? De querer organizar grandes treinamentos. Isso é fundamental, ok? Nós temos que agradecer muito aqui a Silvia e também o Igor, que infelizmente não pôde estar presente, porque nos traz aqui um exemplo extraordinário para todos nós. A Silvia e o Igor nos trazem um exemplo extraordinário. E lembrem-se bem, se eu não estou falando, se eu não estou apresentando, se eu não realizo o showroom, qual é a minha desculpa? Porque tudo que nós dissermos será uma desculpa diante dos dois exemplos que acabamos de ouvir aqui. Qual é a minha desculpa? Qual o paradigma que eu tenho que vencer, né? Então, ação, pessoal, ação. O Camilo falou, ação, né? Agir, né? E acompanhar a sua equipe, se certificar de que realmente estão falando do projeto, ok? Pessoal, rapidinho aqui, falar uma questão muito importante do silocimol, porque alguns estão imaginando que o hipermine substitui o silocimol. Não é isso. São tecnologias diferentes que se complementam. Quer ver um exemplo? Vamos falar aqui um pouquinho rapidamente. Já adentramos muito na reação química, mas só para você relembrar, nós temos aqui dentro da reação química a formação dos hidróxidos alcalinos, né? Você tem a hidrólise, que resulta na formação dos hidróxidos alcalinos, e sobrando o hidrogênio positivo, hidrogênio molecular, neutraliza o excesso de radical livre. Mas olha o ponto. O silocimol não produz apenas hidrogênio molecular. Notem que o silocimol tem um outro benefício atrelado antes dele, que é justamente a formação dos hidróxidos alcalinos. E esse é um benefício produzido pelo silocimol. Os hidróxidos alcalinos irão reduzir a acidez do nosso organismo. E aí nós podemos relembrar, né, do que disse o Otto Warburg, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, né? Lá em 31 ele já dizia, né, que a acidez é causa primária do câncer. Mas o que é interessante é que ele também atrelou a causa primária do câncer à hipóxia. Por quê? Ele explicou que o câncer ele tem como consequência uma alimentação e um estilo de vida antifisiológico. E aí ele mencionou uma coisa muito importante. A acidez sequestra o oxigênio das células. Logo, a hipóxia é considerada a causa primária do câncer. A acidez sequestra o oxigênio das células. E disse ele que a falta de oxigênio e a acidez são como duas caras de uma mesma moeda. Quando você tem um, invariavelmente terá o outro. Excesso de acidez automaticamente resulta na falta de oxigênio das células do organismo. E por que eu estou falando da hipóxia, né, que é a baixa oxigenação? Porque esse assunto ele voltou à tona e não faz muito tempo. Olha aqui a revista Veja Saúde, né? 24 de maio de 2024, nesse assunto aqui, entendendo a hipóxia, causas, sintomas, tratamento e prevenção. A hipóxia, que é a baixa oxigenação, a falta de oxigênio, né? Principalmente a nível celular e nos tecidos. Aí diz a revista que, olha, quando as células do nosso corpo não conseguem respirar, acontece um fenômeno chamado hipóxia. A condição médica caracterizada pela insuficiência de oxigênio nos tecidos. Pronto. Então, insuficiência de oxigênio é a hipóxia. Quais são as causas? Aqui a revista menciona muitas das causas, né? Inclusive anemia, doenças respiratórias, a intoxicação por monóxido de carbono, né?
porque ele se liga à hemoglobina do lugar do oxigênio e reduz a quantidade do gás essencial à vida em circulação no sangue. Então, se liga o monóxido de carbono, a hemoglobina no sangue, e aí você tem a baixa oxigenação. Mas o que é interessante é as consequências da hipóxia. Olha o que a revista Veja Saúde nos traz aqui. Pode resultar em doenças neurológicas, AVC. A hipóxia cerebral é um dos mecanismos do AVC isquêmico, a isquemia. Pode resultar em doenças de Alzheimer e demências, porque a hipóxia crônica pode contribuir para a neurodegeneração. Pode resultar em recém-nascidos, em epilepsia e lesão cerebral. Então não é uma coisa, é muito fácil falar baixa oxigenação, né? Mas olha o desdobramento, as consequências disso. Que mais? Doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar é uma condição, né, em que há aumento da pressão nos vasos sanguíneos dos pulmões. Isso compromete o aporte de oxigênio. Distúrbios metabólicos e inflamatórios, como diabetes, principalmente o tipo 2, né? Olha o que a revista menciona. A hipóxia em tecidos periféricos pode piorar a cicatrização, e note, e levar a complicações como o pé diabético, doenças inflamatórias intestinais, a hipóxia perinatal, aqui por ocasião do nascimento, né? Pode resultar na paralisia cerebral, retardamento, atraso no desenvolvimento, e trazer sequelas duradouras a nível neurológico para um bebê. Que mais? Doenças respiratórias, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer, que nós vimos o Dr. Orton falando disso, né? Mas aí diz a revista, a hipóxia tumoral é um fator importante no crescimento do câncer. Olha, o crescimento do câncer, um fator importante é a baixa oxigenação. Estimula a angiogenese, que é a formação de novos vasos, a multiplicação, contribui para a resistência à quimioterapia e radioterapia. E olha isso aqui: a hipóxia, a baixa oxigenação, a insuficiência de oxigênio está ligado à metástase. Que coisa, né? Então não é um assunto tão simples. Tanto é que a Biblioteca Científica PubMed, ela traz um artigo sobre a hipóxia, né? E aí ela menciona isso, olha, o papel da hipóxia na progressão do câncer. Basicamente o que a revista Veja Saúde mencionou. Mas o que é que a enciclopédia científica menciona? Justamente que os tumores malignos, eles demonstram falta de oxigênio e são responsáveis pela metástase e a multiplicação dos vasos sanguíneos tumorais. A hipóxia é responsável não só por desenvolver, mas como resistir ao tratamento como a radioterapia e a quimioterapia. Agora, vamos lembrar do nosso estudo científico diante dessa reportagem? Aqui eu trouxe o primeiro o estudo científico realizado pela APTA, né? Só a conclusão para a gente ter uma noção, e o estudo mostrou justamente isso, que o tratamento magnético, ele reduziu sódio, cloro, potássio, agora note, aumentou o oxigênio dissolvido na água. O estudo apontou um aporte de 10% do oxigênio. 10%. Aqui você tem a conclusão, né, a transcrição literal, como está lá no estudo, né? Eu vou até ler isso aqui na íntegra, né? A redução do sódio pode amenizar o problema de retenção de líquidos, reduzir a necessidade de medicamentos para controle da pressão arterial. A redução de triglicéridos pode beneficiar a saúde humana, pois níveis elevados estão relacionados ao aparecimento de doenças coronarianas.
A melhoria da circulação sanguínea é desejável por reduzir as possibilidades de obstrução de vasos que podem causar danos irreversíveis ou levar à morte. E olha aqui o ponto: a maior saturação de oxigênio e melhoria da circulação possibilita maior aporte de oxigênio às células. Olha isso aqui: maior aporte de oxigênio às células. Isso vai beneficiar o atleta? Vai, mas não é só isso. Vai beneficiar em vários aspectos, como nós vimos aqui agora. A hipóxia está ligada à metástase. A resistência a um tratamento para o câncer. E aqui nós temos um estudo científico comprovando o que o silocimol realmente faz, né? E no quinto item aqui eles disseram, né, que o efeito diurético pode reduzir o volume de sangue e a pressão dos vasos sanguíneos. Esse aqui no primeiro estágio. Depois nós tivemos o segundo estágio com os ratos da raça suíça, mostrando que a água magnetizada contribuiu para o aumento do conteúdo, da resistência e da densidade mineral óssea. Então, nós temos uma tecnologia única, né? Pessoal, pensem bem, pensem bem. Nós tivemos um aporte de praticamente 10% de oxigênio com água magnetizada, o estudo científico apontou. E aí você vê essa reportagem do ano passado, né? Mostrando o que a hipóxia, a insuficiência de oxigênio pode resultar. Não só o câncer, né? São várias doenças. Ok, pessoal? Bom, mas agora vamos chamar o Amilco, né? Nós já vimos esse conteúdo. O Amilco vai trazer aqui mais informações sobre o hiperminer, e esse é o ponto alto da nossa apresentação, né? Amilco, está em tela parcial. Não tá. Deixa eu ligar para você, ligar seu som aqui. Pronto, agora sim. Amilco, o Amilco vai nos falar aqui agora justamente esses pontos importantes que corroboram tudo isso, tá? Lembre-se bem, né, pessoal? São tecnologias diferentes e complementares. Diferentes e complementares. Amilco, é com você. Obrigado, Orlando. Gente, para ficar claro e a gente não tomar muito tempo, tem dois vídeos ainda, né, Orlando? Tem dois vídeos para serem vistos aí. Nós falamos a semana passada a respeito do papel do pré-filtro. Então, nós mostramos aí que o pré-filtro ele é muito importante para quê? Para que a água que está sendo filtrada ali pelo hiperminer, ela tenha tempo suficiente para incorporar todos os benefícios, né, que o hiperminer pode acrescentar ali à água. E falamos também do papel, né, do silocimol enquanto produz o hidrogênio molecular. E aí o Orlando agora, ele trouxe uma informação muito importante aqui para nós, que é esse aspecto complementar, né, do hiperminer com o nosso silocimol, o nosso combo mega. Então, para ficar bem claro esse assunto, para entendermos o papel de cada um, nós fizemos esse banner. Eu acredito que a Thaís já postou esse banner, né? Mas nós vamos agora considerar esse banner aqui com vocês para que possamos entender esse papel complementar, né, das duas tecnologias. A tecnologia que foi aplicada aí ao hiperminer e a tecnologia que nós já tínhamos há mais de 20 anos do silocimol, produzindo aí os hidróxidos alcalinos e produzindo também o hidrogênio molecular. Então vamos entender aqui direitinho o papel de cada um, rapidamente. Tecnologias diferentes e complementares. O hiperminer e silocimol têm funções distintas e não se substituem, ok? Pelo contrário, se complementam. O hiperminer é um filtro que purifica a água e através do refil de camadas que contém carvão ativado, né? O carvão ativado ele corrige o cloro, ele reduz o cloro. Tem também a prata coloidal, que reduz o índice de bactérias. Lembrando que essa prata coloidal, igual eu expliquei a semana passada, é prata coloidal granulada.
A maioria dos filtros com carvão ativado, eles podem ter aditivo de prata coloidal, igual eu já mencionei. O nosso, inclusive, tem. O carvão ativado que nós utilizamos tem aditivo de prata coloidal. Mas para aumentar a eficiência do hiperminer, nessa redução do índice de bactérias, nós colocamos também a prata coloidal granulada em uma das camadas do hiperminer. Mas só que o seguinte, para que esse benefício possa ser alcançado nessa redução, né, do índice de bactérias, nós precisamos que a água tenha um tempo de tratamento ali nessa camada. E aí entra o papel do nosso pré-filtro. Ele vai ali dar esse tempo, né, necessário na filtração da água para que o tratamento possa efetivamente acontecer. Temos também uma camada com alumina ativada para reduzir o flúor. E novamente precisamos de um tempo, né? Precisamos de que a água tenha um tempo ali nessa camada da alumina ativada para efetivamente acontecer a redução do flúor. Se nós tirarmos o pré-filtro, esse tempo, logicamente, não vai existir. Vai passar muito rápido e nós não teremos esse tratamento. Temos a zeólita, que reduz metais pesados e agrotóxicos, e temos também o hidrogênio molecular, que reduz o RP da água. Eu mostrei isso semana passada, né? A água caiu ali de 395 para menos 231. Então, reduz o RP da água, tornando essa água, então, um poderoso antioxidante. Falamos disso também. E também eleva o pH. Então, olha quantos benefícios nós temos aqui no elemento filtrante de camadas do hiperminer. São muitos benefícios, ok? Mas agora, olha o que o silocimol faz. Agora estamos falando da magnetização. O silocimol atua por magnetização, reorganizando as moléculas e ajustando o campo energético da água, trazendo todos os benefícios conhecidos hoje. Benefícios adicionais para a saúde acontecem quando usamos os dois juntos. A magnetização é essencial para tornar a água correta para o organismo. A água alcalina por si só não promove todos os benefícios esperados. Então é o seguinte, depois que essa água foi filtrada, passou dentro do tempo correto, né, pelo elemento filtrante de camadas ali do hiperminer, lá embaixo, no fundo ali do nosso hiperminer, né, naquela base de acrílico, nós temos o nosso combo mega, o nosso silocimol e o nosso top H+, trazendo agora os benefícios da magnetização nessa água que já está devidamente corrigida, já está purificada, e agora nós vamos incorporar a ela os benefícios da magnetização, que são essenciais. Então, água magnetizada, né, o silocimol. A água magnetizada após 20 minutos, a água é magnetizada após 20 minutos de contato com o silocimol. Então, a partir do momento que essa água está filtrando ali, passando pelo elemento filtrante de camadas e sendo depositada ali no fundo do hiperminer, após 20 minutos o processo de magnetização já está acontecendo na água. E ele vai se intensificando, né? Ele vai se intensificando ali depois de uma hora, ele vai deixando a água 100% preparada. Mas a partir dos 20 minutos, esse processo já se inicia. Então, quando armazenada em recipientes bem vedados, mantém suas propriedades por tempo indeterminado. Em recipientes abertos, essas propriedades permanecem por cerca de 2 a 3 dias, após os quais os íons de hidrogênio começam a evaporar. Porém, quanto à redução da dureza da água com a formação dos hidróxidos alcalinos, permanece por tempo indeterminado. Então, guardamos a água, ela está devidamente tampada, ela vai permanecer magnetizada por longos períodos. Mas, se o recipiente estiver aberto, o hidrogênio evapora, o hidrogênio ele é volátil. Os benefícios dos hidróxidos alcalinos, né, aquele magnésio, aquele cálcio que se associaram ali com a hidroxila, esse permanece. Ele não volta àquela condição original dele de magnésio e cálcio. Ele se transformou em hidróxido alcalino. Então, ele permanece. Então, os benefícios da magnetização, conforme o Orlando mostrou agora para nós aí na reação química, eles permanecem. Só o hidrogênio que pode evaporar se o recipiente estiver aberto, ok? Mas mesmo assim, nós temos o benefício por 2 ou 3 dias, mesmo o recipiente estando aberto, né?
esse benefício ele permanece ali por 2 ou 3 dias. Sobre os benefícios do Hyperminer. Todos os benefícios do Hyperminer se mantêm permanentemente, com exceção da alcalinidade, que tem melhor aproveitamento nas primeiras 12 horas, pois os íons de hidrogênio começam a evaporar e o pH vai diminuindo até 48 horas. Então, é igual nós falamos para vocês aqui a semana passada. A utilização da água nas primeiras 12 horas, você está utilizando ela com digamos assim, a plenitude, né, dos benefícios que foram incorporados à água. E principalmente aí o benefício do pH. Então ele permanece intacto ali durante as primeiras 12 horas. Depois, com a evaporação do hidrogênio, esse pH ele vai diminuindo, ok? E ele pode, nesse período de 48 horas aí, ele permanece, né? O benefício ele vai permanecendo, mas ele vai reduzindo, ok? Por isso que às vezes alguém faz algum teste aí, fala, mas reduziu o pH, né? O teste que eu fiz aqui não apareceu um resultado muito eficiente de pH. Mas de repente ele pegou uma água que está parada mais do que 48 horas, está parada há uma semana, né? Lá no filtro. O filtro tem uma grande capacidade, então nós temos que sempre ter em mente esse período aí, de 12 a 48 horas, para que nós possamos estar gozando de todos os benefícios, ok? Que foram incorporados pelo nosso elemento filtrante de camadas. Por que que isso acontece? Por que que vai diminuindo os benefícios, né, após as 12 horas e nesse período de 12 a 48 horas? O contato com o ar, né, o CO2, ele altera o pH. Então, a água está ali, já foi filtrada, mas ela está em contato com o ar. O oxigênio está entrando, né, dentro ali do hiperminer. Isso vai alterando o pH nesse período aí de 48 horas. Minerais precipitam naturalmente e perdem a ação. Luz, calor e recipientes abertos também aceleram a perda do pH. Então é por isso que a recomendação é que nós venhamos aí a utilizar, né, a água nesse período, né? 12 horas ela está com todos os efeitos, ela está na plenitude de todos os resultados, e até 48 horas ela permanece com esses resultados, porém ela vai diminuindo, conforme está muito claro aqui no nosso banner, né? Recomendações finais. Para obter água purificada, magnetizada e alcalinizada com qualidade superior, utilize sempre o hipermine junto com o silocimol. Então, são tecnologias que se complementam. Nós temos aí a plenitude desses benefícios nas primeiras 12 horas. Sabemos que a magnetização, ela acontece, né, após 20 minutos da água em contato com a água, e sabemos que após as 12 horas, o resultado do pH ele vai diminuindo, ok? E nesse período de 48 horas, ele pode reduzir, dependendo da ação aí, né, do, do, do ar, né, do CO2, dependendo da precipitação dos minerais, dependendo da luz, calor, dependendo de todos esses fatores que nós mencionamos aqui para vocês, esses resultados que nós temos ali na plenitude em 12 horas, eles podem diminuir em até 48 horas. Então, isso estabelece para nós um tempo de utilização da água que foi filtrada pelo nosso hiperminer, que recebeu todo esse tratamento do nosso elemento filtrante de camadas e que, principalmente, recebeu ali a magnetização nessas tecnologias que se complementam. Então, esse banner, nós fizemos esse banner a semana passada para dirimir aí qualquer dúvida que possa ter, que possa ter ficado, né, em função do treinamento da semana passada. Então, vocês podem estar utilizando esse banner não só para estudar o mesmo, né, mas também para passar para o seu cliente essas informações. Ter consciência, né, de como que o Hyperminer trabalha, ter consciência de como que o Silocimol trabalha de forma correta e estarmos sempre aqui falando a mesma linguagem, ok? Então, esse banner é uma informação oficial da Timol de como que o Hyperminer trabalha, de como o Silocimol trabalha, quais os benefícios que nós temos e o tempo que esses benefícios ocorrem. Perfeito, pessoal?
Aí eu acredito que a Thaís já distribuiu esse banner, né? Já postou esse banner. Se ela não postou, vou pedir para ela postar novamente, para que todos tenham acesso e todos possam estar aí estudando esse banner, tendo pleno conhecimento das informações inerentes à nossa tecnologia, ao nosso produto. Orlando, é contigo. E vai dar tempo de passar os dois vídeos? Tá tranquilo, vamos aos vídeos, né? Aí a outra dúvida que o Orlando me trouxe na semana passada, o pessoal estava com dificuldade aí na montagem das boias, que vai aí no Hyperminer base e no Hyperminer boia. Então nós vamos agora mostrar para vocês, eu fiz dois vídeos rápidos aqui ontem, para que vocês possam ter consciência da montagem correta das boias. É muito simples, né? Mas é sempre bom nós termos um vídeo que nos orienta. Vamos lá, Orlando. Vamos aos vídeos, compartilhar aqui, pessoal. Família Timon, Esse é o primeiro vídeo. família Timon, muito bom dia. Estamos aqui gravando mais um vídeo bem rápido para tirar uma dúvida que surgiu ao longo da semana. A dúvida é a respeito da montagem da boia. Muitos perguntaram, muitos enviaram essa dúvida e nós vamos agora rapidamente mostrar como que é feita essa montagem, tá bom? Então eu trouxe aqui o kit, ele já está inclusive aqui aberto, do modelo base. No modelo base nós temos aqui o elemento filtrante de camadas, ele já vem com a boia dentro de si, justamente para subentender que a boia ela vai ser utilizada dentro do elemento filtrante de camadas. Vem também com pré-filtro. O pré-filtro ele já vem aqui com essa porca de aperto e no meio duas arruelas de silicone, conforme vocês podem ver aqui, ó, são duas arruelas, ok? E o ponto importante são essas duas arruelas, porque elas é que vai promover então a vedação. Temos aqui também a torneira, também com a porca de aperto e duas arruelas de silicone para promover a vedação no reservatório. E temos também aqui a base, né, em acrílico, que vai receber o top H+, e o nosso silocinol. Então vamos ver então, dentro da dúvida que surgiu, a montagem da boia. A montagem da boia é muito simples. Nós vamos tirar essa porca de aperto e vamos deixar apenas uma arruela de silicone para que ela possa fazer a vedação do lado de dentro aqui do reservatório. A outra arruela, ela vem na parte de baixo. E aqui agora nós vamos pegar a boia, ela já tem aqui, né, a rosca que vai servir aqui, vai fazer o papel da porca, e nós vamos aqui apertar. Deu um leve aperto, está pronto, está montado. Já pode então receber aqui o nosso elemento filtrante de camadas. Faça um teste. De que forma? Vira, vê se a boia desceu, vira novamente, a boia desceu, está perfeito. Ponto importante, essa porca, ela foi descartada, não há necessidade de utilizá-la. Então ela está indo dentro do kit simplesmente para segurar as duas arruelas de silicone para que elas não se percam. Mas após a montagem você pode descartar essa porca. Ok? Então, entendido como que é feita a montagem, né, no nosso modelo base, vamos agora fazer um outro vídeo rápido mostrando como que é feita a montagem no modelo boia. Família Timol, voltamos aqui então com o segundo vídeo para demonstrar como que se monta agora o modelo boia. Trouxe aqui inclusive o reservatório inferior já com o furo que vai receber a boia para que vocês possam ver então como que é montado, né, o modelo boia. O kit do modelo boia é esse aqui que vocês estão vendo.
Então vem aqui o nosso elemento filtrante de camadas, da mesma forma como eu mostrei no vídeo anterior, com a boia dentro dele. Vem aqui o nosso pré-filtro, também idêntico, né? Com a porca e as duas arruelas de vedação de silicone. Vem também a base, que vai receber aqui o nosso silocinol e o nosso Top H+, a base de acrílico. E vem um item adicional, que é uma segunda boia. Porém, essa segunda boia, ela vem com uma porca própria de aperto e com duas arruelas de silicone no meio, conforme vocês podem ver aqui. Então, o pré-filtro e o elemento filtrante de camada, ele vai ser montado exatamente como demonstrado no primeiro vídeo. Agora nós vamos mostrar para vocês aqui a montagem dessa segunda boia. E essa segunda boia ela é muito simples de ser montada. Nós vamos pegar aqui o nosso reservatório do modelo boia, vamos retirar essa porca, que tem uma rosca, né? A rosca dela é a mesma rosca aqui do nosso pré-filtro. Vamos colocar aqui uma arruela de pressão de um lado e atravessá-la aqui no furo. E vamos colocar outra arruela de silicone do outro lado. E vamos agora simplesmente rosquear aqui até que tenhamos aqui um leve aperto. Ok? Apertou, está instalado. Podemos fazer um teste. O teste é muito simples. Levanta-se e deixa a boia descer. Ok? Pega com a mão por baixo da boia, um leve toque, ela vai subir. Ela desceu, está perfeito. Ok? Quando ela faz esse movimento de subir, ela está vedando a água. E quando ela desce, ela vai encher o reservatório, né, abaixo dela. Uma vez que está montado dessa forma, nós podemos então trazer aqui o reservatório superior e ele será montado, né? Exatamente assim, e nós temos o modelo boia devidamente montado. Perfeito? Então acredito que com esses dois vídeos nós tenhamos conseguido, né, sanar todas as dúvidas em relação à montagem das boias nos dois modelos, o modelo base e o modelo boia. Muito obrigado a todos. Tá claro, né, pessoal? Como é que é feito, né? A montagem corretamente nos dois modelos. Muito claro, né, Gilda? Parabéns. Exatamente, muito claro. Laura levantou a mão. Pode falar, Laura. Minha dúvida não é quanto à montagem. Bom dia, pessoal. É só falar um pouco do que o Amilcar falou, que está dando muito certo, sabe, Orlando? Por exemplo, essa questão de gestar cada direto sobre a questão de fazer o showroom e de apresentar, porque as pessoas, muitas têm dificuldades e receios, timidez em falar em público. O que nós temos feito? Na sexta-feira, a gente tem reunião com a rede. Que nós acordamos? Cada um treinar os slides do showroom, trazer duas pessoas da lista de contatos e apresentar. A princípio, vão apresentar para o irmão, para o marido, para alguém próximo, como um treino. E a tarefa da semana, a gente colocou isso que o amigo falou, o Amilcar, sobre colocar a pessoa, gestar ela, conversar. Fulano, como é que está a tua lista? Traz duas pessoas. Vamos conversar com ela, porque é uma forma da gente estar incentivando, estar ajudando, porque a gente sabe que a vida hoje é muito corrida, as pessoas elas se envolvem com muitas coisas, às vezes não tem um foco direcionado. E aí nós estamos fazendo isso, treinando os slides, vai apresentar durante a semana a agenda, olha, eu tenho duas pessoas, Maria na terça e Tereza na quarta. Aí apresenta e eles estão sendo treinados tanto para falar como para a venda e para apresentar o negócio. Então, estou gostando, o amigo falou aí de que bom que a gente teve a ideia e já está fazendo, aí vamos colocar mais em prática ainda.
Gente, muito importante isso que a Laura falou agora. Importantíssimo. Tem uma outra máxima do multinível, que é o seguinte: no multinível a gente não vende produtos, nós compartilhamos os produtos. E com quem que você vai compartilhar primeiro? Com as pessoas que confiam em você. Quem são? Os parentes, né? Igual a Laura colocou aí, é, irmãos, primos, né? Pai, mãe, cunhados, enfim, as pessoas próximas ali, amigos próximos que confiam em você também. Agora, se essas pessoas confiam em você, fica muito mais fácil colocar em prática o que a Laura mencionou. Eu consigo conversar com elas, por quê? Porque eu já tenho uma afinidade com elas. Eu tenho mais liberdade com elas. Então, se você compartilha primeiro com essas pessoas que são próximas de você ali, aí você está se treinando e está criando um hábito correto. Você está conversando com as pessoas. Coloque em prática, se está dando certo aí para a Laura com a rede dela, vai dar certo para todos vocês também. Mas nós temos que colocar em prática, criar esse hábito. Eu preciso falar com os membros da minha família sobre o meu projeto, eu preciso falar com os meus amigos, eu preciso falar com as pessoas que confiam em mim. Eu preciso compartilhar o meu projeto com as pessoas que confiam em mim. Vocês vão ver que vai dar muito certo. Laura, muito obrigado aí pela sua colocação, foi perfeita É e só um. todos nós aqui possamos seguir, né, essa orientação que Certo. você nos passou aqui, que é fantástica, né, Orlando? Isso não é Perfeito. novo, Parabéns, não Laura. é? Isso não é novo, né, Orlando? Eu sei que isso não é novo, mas o que que eu vi? Eu vi um incentivo e como o amigo falou, hábito. Para se desenvolver um hábito, dá muito trabalho, né? Um hábito saudável, né? Porque às vezes um hábito que não é legal, a gente pega rapidinho. E aí, esse treino vai fazer com que elas vejam a necessidade. Agora, antes disso, o que que a gente tem feito? Convencer a nós mesmos da necessidade de falar para as pessoas. Porque se eu não me convenço, eu não vou ter o poder e nem a clareza, e nem vou transmitir isso na minha presença, de que o outro precisa. Ué, ela fala de uma maneira que nem ela se convence, como é que ela quer convencer os outros? Então, isso tem Não tem dado muito. entusiasmo, né, Laura? Não tem entusiasmo, né? E isso, Essa, é simples esse ponto que isso, você todo mundo abordou já agora é tem. fantástico, viu, Laura? Esse segundo ponto é fantástico. A pessoa confiar em si própria para falar do projeto. Quando ela confia em si própria, ela transmite essa confiança também. Gente, se vocês aplicarem esses dois pontos que a Laura falou agora, não tem erro. Parabéns aí pela colocação, viu, Laura? Uma coisa que hoje a gente aprendeu mais ainda é a questão dos 3 pontos que o Gustavo passou no intensivão. Não precisa alimentar o ego, você não precisa falar bonito. É simples. Jesus, quando ele falava com as pessoas, ele usava as ilustrações do tempo, pássaro, árvores. Então a gente pode usar o da água, né? Então, muito simples. Todos já sabem isso aqui, mas uma coisa é a gente saber, outra coisa é fazer, né? É isso que eu tenho visto, eu estou dizendo para mim, né? Para mim e para minha equipe. Parabéns, viu, Laura? Parabéns. Vamos ouvir a Fátima rapidinho aqui. Fátima, por favor. Bom dia, bom dia para todos. É, minha pergunta é para o senhor Hamilton. Eu estou com dois probleminhas aqui, um meu e outro da minha cliente, sobre o hipermine. Nós estamos com tanto o meu hipermine como o dela não está filtrando, não está dando o primeiro pré-filtro, ele não está liberando a água para reservatório de baixo, né? Que libera a água para a torneira. E ela já trocou o pré-filtro para fazer um teste, se fosse ele, né? Mas não tá, não adiantou nada, não, continua assim. Gostaria de saber se o que que eu posso fazer para ajudar na situação dela. O meu está muito lento, lento demais. Não parou totalmente, mas está muito lento. Fátima,
Foi hidratado? O primeiro ponto é o seguinte: a recomendação é que tanto o pré-filtro quanto o elemento filtrante de camadas, que ele seja hidratado, né? O que que é essa hidratação? Pega um recipiente e faz a imersão total dos dois elementos filtrantes por pelo menos meia hora, no mínimo meia hora. Se puder ficar mais tempo, melhor ainda, tá ok? Então é necessário que essa hidratação seja feita, tá? Se se você fez a hidratação e mesmo assim ainda não funcionou, manda um vídeo para nós. Monta só o pré-filtro, pega o reservatório e manda um vídeo para nós, ok? É, E a gente já, vai já, fazer uma análise aqui. já fazem 2 anos esse filtro, não é novo? 2 anos? É, Ah, então já está na hora de trocar esse pré-filtro seu, já hein? foi trocado os dois. Dos Ah, dois mas foi filtros já trocado há foram quanto trocados. tempo? Hã? Há quanto tempo que ele foi trocado? Tem 2 meses que foi trocado. Tá, então faz um vídeo e manda para nós para a gente dar uma analisada, tá ok? Aí Tá tem que ver ok, pelo vídeo mesmo. Faz a tá bom. hidratação, depois que foi feita a hidratação, você monta e faz um vídeo só da filtragem do pré-filtro, tá ok? Obrigada. Nada. O pessoal está perguntando aqui pelo vídeo, os dois vídeos, amigo. A Thaís vai disponibilizar para todo mundo, tá, pessoal? Inclusive com as edições. Então, esses dois vídeos vai ficar disponível para todos, É tá porque eu bom? fiz ontem os vídeos, né? Aqui em casa, e eu passei para a Thaís fazer a edição agora cedo e já disponibilizar para vocês. Então, ela deve deixar o vídeo bonitinho, né? Ao longo do dia, e aí já disponibiliza para todo mundo. Isso, perfeito. Tá bom? Nós vamos continuar. Eu sei que tem muitas perguntas, né, amigo? Mas vamos deixar para semana que vem. Anota aí para semana que vem, tá bom? Vocês vão fazendo caderninho aí de pergunta, né? E aí semana a Lindauro, o João, a Dorcelina, o Judenite ali também. Vocês vão anotando aí para a próxima semana, tá, pessoal? Porque eu creio que foi muito importante tudo que nós vimos aqui, né? Olha, tecnologia do Silocimol e do Hipermines são diferentes, mas complementares. São situações diferentes, mas totalmente complementares. Nós fomos aqui hoje, fomos blindados aqui com o depoimento da Silvia e do Igor, né? Que nos mostram a importância da ação, de fazer o que tem que ser feito. Vimos a importância de auditar a nossa equipe, de darmos o exemplo, né? E sempre tenho isso na mente, pessoal. A Laura trouxe esse assunto também. Não é o que você sabe, é o que você faz. É a ação diária. 5 minutos todo dia, 10 minutos, mas você tem que fazer disso um hábito, uma rotina, falar diariamente, ok? Hamilton, suas palavras finais, vamos concluir, chamar a Maíra para fazer o convite para a reunião hoje à noite. Hoje à noite, a Maíra vai estrear um formato tipo podcast, tá? Cada um com 3 convidados no mínimo, ok, pessoal? A Maíra vai concluir já já, fazendo o convite para todos. Vamos ouvir as palavras finais do amigo. Só agradecimento a todos vocês pela presença, né? Já estão aí desde as 5 horas da manhã no intensivão, estão aqui agora com a gente. Então, é muito importante a participação de vocês, primeiro para aumentar o conhecimento, aumentar a confiança em si próprios, né? Igual a, a Laura colocou muito bem. Se nós aumentarmos a confiança, com certeza falaremos com confiança para aquelas pessoas que são próximas a nós ali e desenvolveremos mais confiança para falar com aqueles que não estão tão próximos de nós, né? Mas que precisam tanto do nosso projeto quanto aqueles que estão próximos. Então, é muito importante a presença de vocês aqui para absorver esse conhecimento e é muito importante da nossa parte estar entregando para vocês as ferramentas necessárias para que vocês cada dia tenham mais confiança no projeto. Espero que esses dois vídeos aí que foram feitos ontem, né, que eles ajudem nessa dificuldade com as boias e qualquer outra necessidade a gente vai criando aqui para que vocês possam, né, desenvolver um trabalho com total confiança. Muito obrigado a todos. Pessoal, excelente semana e que o nosso Pai Celestial abençoe a semana de cada um de vocês, ok? Maíra, é com você.
Maíra, liga o Melhorou? áudio agora. Tá, já agora deu certo. Ih, gente. Tá ok, Maíra, pode falar. Seu áudio. Deu certo? Ah, tá. Desculpa. Tá. Também já tô desde cedinho aqui com o Gustavo no Intensivão. Quero deixar esse convite para todo mundo. Hoje, às 20 horas, a nossa live oficial. Eu sempre falo, a Timol é mais do que uma empresa. Realmente, ela é uma mãe para nós, né? Toda segunda-feira a gente tem a nossa live oficial. E hoje a gente vai estrear um formato diferente. Olha a responsabilidade. Gostaria muito de contar com vocês, né? Porque com a energia de vocês ali, o pensamento positivo, as orações e os convidados. Porque de nada adianta a gente preparar uma live super especial se a gente não puder compartilhar, como a Milton falou. Quantas pessoas ainda não conhecem esse projeto de saúde maravilhoso? Então, hoje, às 20 horas, vamos trazer os nossos convidados, vamos pegar a nossa lista de contatos. Nós temos aí, ó, 345 pessoas na sala. Se cada um trouxer uns três, já são quase 1.000 pessoas na live. Faz tempo que a gente não faz uma live com 1.000 pessoas. Que tal, então, a gente voltar nesse ritmo, incentivar a nossa rede, trazer dois, trazer três. Gente, ontem eu recebi um casal de amigos e eles falaram, Maíra, mas o que que representa essa água para ti? O que que representa Timol para ti? Que tu fala assim com tanto amor. E eu compartilhei um pouquinho mais com eles já conhecem, já usam, e eles ficaram impressionados. Eu falei, e é por tudo isso que eu estou compartilhando com vocês tantos benefícios na saúde física, na saúde financeira, que nós precisamos falar todos os dias para 5, para 10, para 20 pessoas, porque nós somos franqueados da Timol, nós temos cada um o nosso negócio, nós somos a Timol. Então, se eu tenho uma cafeteria, se eu não for lá todos os dias abrir as portas, colocar aquela plaquinha aberto, conversar com o público, passar o café, o meu negócio não vai crescer. E o nosso negócio Timol é igual. Se a gente não alimentar todos os dias, a gente não tem resultado. E o que que é mais interessante que a gente aprendeu hoje com o Igor, com a Silvia? Na minha equipe também tem uma cadeirante, que é a Mari, que a gente até tá fazendo showroom presencial com ela. Gente, o segredo, a gente não tem que inventar a roda, é se colocar em movimento. Então, toda segunda, convida hoje a tua rede de contatos, convida a tua equipe, aquela pessoa que tá meio desanimada, convida. Quem não puder vir nessa segunda, segunda que vem, tu convida de novo, de novo. Então, é repetição, 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 repetição. Todos os dias a gente tem que fazer um pouco, é a constância que vai nos trazer o sucesso. E, gente, nós estamos no melhor projeto de saúde, as pessoas precisam conhecer essa maravilha que é o Silocimol. Então, eu quero saber se eu posso contar com vocês. Escreve no chat quem está comigo hoje, quem está mandando energia positiva, fazendo uma oração e trazendo os convidados. Responde aí no chat, agradeço a confiança, a oportunidade. É uma responsabilidade de estar apresentando a live da Timol, mas eu quero falar para vocês, quem for, com certeza vai colher bons frutos depois. Desejo aí uma semana e um mês de junho maravilhoso para todos nós. Ô, Maíra, muito obrigado. Colocações perfeitas e muito motivadoras. Ô, amigo, pessoal, eu acabei de receber aqui, ela não quer dar o depoimento ao vivo. A Josete, ela colocou aqui, ela é lá de Garanhuns. Ontem, a Mine fez um showroom incrível para mais de 10 pessoas. Todos os presentes adquiriram combo mega. 100% dos convidados fecharam. E aí, pessoal? Mas me diga, é o que o amigo falou, mas se ela ficasse em casa assistindo Netflix, assistindo a final lá da Eurocopa, lá da Espanha, 10 vendas no showroom, gente. É ação. É fantástico, né? Não é, Falou amigo? com Que alguém no fantástico, dia, né? né, Orlando? A ação do dia, né? Falou com alguém, olha o resultado. Para quantos vamos falar hoje? Ó, Vocês vão levar quantos na live da Maíra hoje à noite? Porque se vocês levarem dois, três, quatro, vocês estão falando para eles através da Maíra. Vamos aí. pessoal,
E a gente não Vencer essa precisa, né, meta de amigo? 1.000 que a Maíra colocou, tá fácil, né? 300 E a gente pessoas não aqui precisa presentes para limitar, levar. pessoal. Eu só vou levar dois, não. Leva três, leva quatro, leva cinco. Depois você se vira para atender os cinco, se vira, dá um jeito, né, amigo? Se... Toda família tem 5 membros, né? Coloca todo mundo lá, Depois dá um cunhado, jeito, né? irmão, tio, tia. Coloca o pessoal lá. Nada de pensar pequeno, né, pessoal? Maíra, hoje à noite vai ser espetacular. Estaremos lá. Grande abraço, pessoal. Excelente semana. Pessoal, vou interromper a gravação e vou liberar o áudio de todo mundo.